psicologia do Rafa, eu mandei. O Rafa na suruba, né? Coitado. Você na suruba? O cachorro leva um pinto na cara, mano. Sacanagem. É muita sacanagem, mano. E a desgraça do cachorro vai direto tirar o pau do cara, né? É. Sabe que era linguiça, ó. O cachorro filado podia ter mordido, né? É. Mano. Mas sabe que eu tenho um camarada que levou uma linguada do cachorro e falou que é boa a língua do cachorro. Que ele não quis se aprofundar. Olá, olá, perereca de cueca no ar. Antes de mais nada, deixa aquele like, compartilhe, comente também no vídeo para que a gente possa continuar com esse excelentíssimo trabalho que é feito especialmente para você. Um último recadinho antes de começar o programa e falar sobre o tema, que é o novo livro do nosso amigo aqui presente, o William Gutierre. Cadê seu livro? Gente. Faz assim com a mão que o Wilson põe na edição depois. Isso, se bem que ficou assim o livro, né? Não é brochura, não. É brochura? O tema é livro? Não, idiota, é só pra você fazer o merchan do seu livro. Então, isso aqui, ó, o livro Muro, que ele tá sendo lançado, talvez, dependendo do Wilson aí, nosso diretor, pode ser que já lance na segunda edição do livro. Mas o livro vai ser lançado já, esse é o livro Muro, escrito por mim, pelo André Santos, com o Clube da Cultura, né, que fez a parceria aí, a revisão do Raga Jimenez, e o contato da Liliane, a Camille e o Lindolfo na casa do Lindolfo, a gente fazendo essa propaganda. Então, ó, compre o nosso livro, tá? Manda um inbox pra mim no WhatsApp 954932211, tá bom? Eu entrego pra você. Obrigado, Wilson, aqui, ó, o livro. Pode fazer maior, de repente, né? O livro tá grandão. Isso, mais informações aí na descrição do vídeo. E o tema de hoje é aquela que muda, é aquela que se mexe, é aquela que morre, é aquela que tá sempre com a gente, que é quem? Que é a língua. Ah, você quer a Liliane? E ninguém melhor pra falar da língua do que um revisor, não é mesmo? É o que as pessoas acham, né? Que quem é revisor entende tudo de língua, né? Mais ou menos, não é bem assim. Uma meia verdade. Mas você revisou meu livro. Então você não entende nada do que você faz. Não, eu não disse isso. Eu disse eu entendo bastante do que eu faço, mas eu não sou uma... É que assim, quando você é revisor, os caras, qualquer dúvida que o cara tem de gramática, ele vai perguntar pra você. E eu não sei tudo, eu não sou o Pasquale pra responder assim de bate-pronto, qualquer dúvida. Aí você tem que pesquisar. Pra pesquisar eu também pesquiso. Ah, não, mas o revisor já tem os caminhos mais fáceis. Às vezes você pergunta e ele fala, não, mas eu sei que em tal lugar eu vou achar, assim. Porque tem lugares especializados, né? Enciclopédia especializada. Sim, Tipo um taxista literário. Vai ali, ó, pega ali. Todo revisor tem que ter um dicionário na mão, um dicionário de regência. O que é um dicionário de regência? Pra você, né? Então eu falei, minha mãe achava que era isso, então. Viu? Dicionário de regência é a famosa Gramática. A famosa regência verbal. Você tem que conhecer a regência verbal pra você saber quando o verbo vai precisar ir crase, entendeu? Tipo de coisa. Quando o verbo é transitivo direto, transitivo indireto, intransitivo. Então é bom você ter isso à mão pra te ajudar. É uma ferramenta, né? Porque realmente a língua portuguesa ela é complexa, ela tem muitos meandros. Então você tem que ter, além do bom e velho Google, é bom você ter alguma coisa à mão ali pra te ajudar, né? Muito jeitinho brasileiro na nossa língua. Como assim? Esqueminha pra burlar. Não, é que também vai da chave como você decide escrever, né? Você tá escrevendo na forma culta, né? Você tá escrevendo informal, tem uma escrita técnica. Depende do tipo de texto, né? A gente fala de uma forma e escreve de outra, e aí você tem a chamada norma culta da língua portuguesa, que é a norma que a gente tem que seguir pra escrever e tudo mais. O que eu acho ridículo é, por exemplo, você na rede social, você tem o direito de se expressar da forma como você melhor conseguir. E aí fica aquele pessoal tirando sarro, principalmente quando é uma pessoa mais humilde e tal, os caras, escreveu tudo errado, não sei o quê. Esse é o grande conflito da língua, né? Eu gosto muito de um intelectual ligado à neurolinguística. Olavo de Carvalho? Não. Muito pelo contrário, é o Marcos Banho. Você já ouviu falar dele? É o do preconceito linguístico. Do preconceito linguístico. Banho em qualquer pessoa aí que tenha preconceito. Agora vem uma chuva de piada. Mas vamos lá. Ele tá ensaboado hoje. Ele é ensaboado, então ele vai... O Marcos Banho, ele tem uma coisa muito mais, uma visão muito mais humanista, né, da língua, e ele fala que a língua é um elemento vivo.
Então a língua ela se transforma com o passar dos séculos. A própria língua portuguesa, que é derivada do latim, ela foi se transformando até chegar na língua que a gente conhece hoje. E ele defende que o falar popular, a gente não pode ter preconceito em relação, a gente tem que entender por que aquelas pessoas falam daquela forma, e é um processo natural. Elas não falam daquela forma porque elas são ignorantes e tudo mais. É um processo natural da fala. E assim, o que ele defende é que a educação tem que levar as pessoas a conhecer a norma culta, porque isso é cobrado de uma forma geral na sua vida profissional, na sociedade. Você vai fazer vestibular, você tem que saber, vai fazer concurso público, você tem que saber. Mas você não pode discriminar as pessoas que não sabem, né? Isso é uma das coisas que ele defende. Ele tem um livro muito, muito bom, chamado que é o Preconceito Linguístico, e eu li quando eu estava na faculdade e tal, é muito legal, assim, ele aborda muito, de forma muito técnica também essas questões, assim. Tem dois lados. Um lado, eu acho que as pessoas hoje estão meio relaxadas. A gente vê muita gente nova, e assim, não é porque está na internet, mas a pessoa tem preguiça de escrever, de pontuar certo, de saber a diferença de mas e mais. E tem uma moça que tem um canal no YouTube e que ela é extremamente agressiva quanto a isso. Ela fala, não seja burro e não sei o quê. E eu acho que é preconceituoso demais. Exatamente. E eu acho assim que são dois extremos muito ruins. Tipo, a pessoa que tem preguiça, que a gente vê que tá estudando e que realmente tem preguiça. Hoje muita gente escreve errado. E assim, é gritante, assim, são coisas bem erradas. Você vê que não é um vício de linguagem, nem um negócio regional, é um negócio que tá errado mesmo. E tem as pessoas que criticam aquilo que muitas vezes também não escreve certo. Sim, porque é bem difícil você escrever certo o tempo todo. Tem uma coisa que me incomoda, que é o C relativo a você, né? Que é a diminuição, né? Do voz do C, que virou você. E hoje em dia você já fala C. Só que as pessoas na internet, ao invés de escrever CE, escreve SE. C é louco, aí eu fico tipo, sério, você já reduziu o você pra C. Mas será e que você a pessoa não tá SE, levando você à reflexão? Se é louco ou não é? Outra confusão que o pessoal faz muito é o tem a ver, né? Tem a ver, e as pessoas escrevem o verbo haver, né? Com H, né? Tem a ver. Sim, tem a ver. Por hora com H. Por hora com H? Por hora, Não, mas aí já é uma coisa mais complexa, eu acho. Mais complexa. Porque esse hora sem H não é muito usual, né? Não é usual, Mas você só usa por hora. Isso, só que a pessoa escreve por hora com H, como se fosse a hora de... Ou ouve de haver sem H também. Ouve de haver, confunde com o verbo ouvir, sabe? Ovo. É verdade. Tipo... Mas eu quero fazer uma pergunta que é o seguinte, cara. Eu tenho um problema, na verdade se chama preguiça, então não posso falar das pessoas preguiçosas, que a Lili falou, que é em relação à nova gramática, né? A reforma ortográfica. A reforma ortográfica, exato. Isso aí veio pra melhorar alguma coisa? Um dia a gente vai voltar a escrever certo? Lidão, a gente já teve várias reformas ortográficas na língua portuguesa, né? Meu pai, por exemplo, que foi educado nos anos 70, ele escreve muitas palavras, escrevi até pouco tempo, muitas palavras com acento que já caiu. Com circunflexo. Com H. Fotografia foda. Não. Tipo, ovo é o nosso amigo Guilherme que escreve assim. Minha mãe que fala. Antigamente farmácia era com PH, hoje é com H. E eu demorei muito pra entender essa piada. Hoje é com H. Hoje. Sensacional! Eu não acho essa reforma tão agressiva quanto o pessoal acha, cara. Acho que mudou pouca coisa, assim, na verdade, né? Caiu os acentos de tongo aberto, que é... Os de quem? De tongo aberto. O que é um acento de tongo aberto? De ideia. Sabe quando junta vogais, ideia, joia? O. Isso. Piauí. Existia um acento agudo ali que caiu. Piauí não? Não, Piauí não caiu porque é no I, né? Tá, falei merda agora. Mas Muita gente acha que o de herói, por exemplo, herói caiu. E não é, porque herói não é um ditongo com 3, né? Mas herói não cai, herói é forte. É um O e só, e aí esse acento manteve. Herói manteve, é verdade. Eu sempre lembro de ideia, panaceia. Isso. Joia. Lambisgoia. Eu tenho muita dúvida agora nas palavras duplas, sabe? Tipo... Guarda-chuva. Micro-ondas. Super rápido. Eu acho que é o que mais confunde mesmo. Eu tenho muita dificuldade. E o Word, muitas vezes, ele não tá apto pra fazer essa correção. Às vezes ele dá umas confundidas. Quem corrige o Word? O Rafa. Quem corrige o Word? Vamos levantar isso. Eu acho Steve Jobs. Não, era o outro, né? Atualizar ali, atualizar urgentemente, né? Então, alguém tem que corrigir o Word, que tá errado. Vou perguntar um bagulho pra vocês. Deixa eu perguntar um bagulho pra vocês. Olha, falar aí. Não, mas é o seguinte, existe erro aceitável e erro inaceitável? Depende do
contexto, né? Por exemplo, eu não posso cobrar, tipo, de uma senhora que ela fale certo algumas coisas que ela foi criada assim, falando, sei lá, vassoura, essas coisas. Minha mãe me chamou hoje de otário sem ir. Otaro. Tá certa? Não, eu vou pagar tá errado? Mas aí é um traço regional também, né? É. Sua mãe é baiana. Pernambucano. Pernambucana. Eu de otário. Eu acho que se a pessoa consegue se fazer entender, cara, da forma como ela se expressa, seja escrevendo ou falando, já é meio caminho andado. Sim, mas por exemplo, tem a coisa hoje do flerte, dessa... Paquera, sapecada, vinagrada. Que você conhece a pessoa de forma virtual. Certo. Então é meio que a roupa da pessoa, meio que o... Sim, pode dar uma queimada de filme, né, se a pessoa... Acho que encanta mais se a pessoa sabe usar uma vírgula. Mas não impede. Aí depende da foto, aí você passa pra imagem. Tirar da linguagem e passa pra imagem. Não, mas é o conjunto. Acho que se a pessoa fala bem, sabe usar direito a pontuação. Porque às vezes você tá conversando com a pessoa, você não sabe se é uma pergunta. A pessoa não coloca uma interrogação. Então fica até difícil a comunicação e nessa você perde interesse. Você tem que ler umas 2, 3 vezes o que a pessoa tá falando pra conseguir entender, né? É verdade. Você vamos dar uma vinagrada perguntando, vamos dar vinagrada? Afirmando, né? Ou os 3 pontinhos. Mas pra mim, eu acho que faz a diferença, sim. Em alguns aspectos, sim. Porque eu acho que assim, no oral, na comunicação oral, que eu quero dizer... Ah, sim. Fique claro. Eu acho que não atrapalha tanto, porque entra nessa questão. Acho que é mais fácil de não ser preconceituoso na comunicação oral. Agora, na escrita, talvez seja mais difícil. No oral você fala com sotaque algumas coisas. Mas, falando com outra pessoa, tá entendendo o que você tá falando. Não, e tem camadas, né? Tem quando é escrito, você reflete muito sobre aquilo. Mas que e no merda. oral passa, tipo, a pessoa fala, você não tá vendo. Né? Mas na escrita você bate o olho às vezes e fala, putz, não sei se isso é uma pergunta, não sei se tá certo, não sei. Vocês que trabalham com a parada de livros, vocês pegam muito bagulho que você fala, putz, mano, que erro é esse? Qual que foi um erro, assim, pesado? Os livros e outras revisões que você faz? Você falou, mano, não acredito. Tô tão acostumado, cara, que é difícil lembrar uma coisa específica, assim. Eu tô muito... O Rafa e a Lili já pegaram poema escrito com a bunda, já. Não, mas eu acho que o pior é quando o revisor aponta alguma coisa, porque assim, o revisor não muda o texto, ele aponta e dá a sugestão. E o autor reclama, assim, ele fala, não, mas eu escrevi desse jeito, se o cara quiser, ele escreve o livro dele. Ele que escreveu o livro dele, né? São muito intransigentes. Ele entra numa guerra com o revisor, acho que o revisor tá querendo roubar o brilho dele, né? E assim, o cara tá só fazendo o trabalho dele, aquilo que ele foi pago pra fazer. Porque contratou, né? Pega umas coisas bizarras, então. Sabe que quando eu comecei a trabalhar como revisor, eu tinha muito receio de mexer em texto. Eu sempre tive, né, na verdade, receio de mexer em texto de outras pessoas. Trabalhei como jornalista também, quando eu tinha que corrigir matéria de alguém, eu já ficava meio assim, porque rola mesmo uma vaidade. Quando você escreve, é uma criação sua, você cria um vínculo com aquele texto. Então, toda vez que eu mexia, eu fazia o mínimo de intervenções possíveis naquele texto. Até hoje eu tento seguir isso. Assim. Se tá uma coisa que tá incompreensível, eu mexo. Eu mudo a ordem da frase se for necessário. Mas eu não gosto de mexer no texto dos outros, cara. Assim, e aí vai de revisor para revisor. Tem revisor que passa a tesoura e tem revisor que é mais conservador. Eu sou mais conservador. Assim, eu procuro tudo que for para melhorar o texto, eu faço. Algumas coisas eu vou lá e sugiro pro autor, sabe? Põe uma caixinha de comentário lá, acho que ficaria melhor essa frase assim assada. Se o cara quiser, ele acata. Inclusive não publicar. Pra melhorar o texto. Às vezes dá vontade de falar, deixa isso pra lá. Deixa pra lá. Tem uma palavra que vocês acham muito feia, assim, na língua portuguesa? Suruba. Parece que vem de japonês, né? Palavra feia. Eu acho fronha. Eu acho uma palavra tão feia que eu não tenho que falar, tipo, vou trocar fronha. Trozoba. Trozoba. Apelido para o Mandruvá. O bilauzão. Mandruvá? Mandruvá é uma gíria pra trozoba também. Vinagrada. Pra mim tem duplo sentido. Putz, eu esqueci agora, tem um que é ótimo. Strovenger. Nossa. Isso é americano, é uma série, é isso. São palavras que vocês gostam. Piquenês. Eu acho bonito. Piquenês. Já saiu com uma situação que você fala, caramba, mano. Tem muita. Limiar, é uma palavra bonita, né? Eu gosto muito de transeunte. Eu acho legal. Conjectura também. Conjectura. Uma palavra que eu não acho bonita, mas eu acho muito bonita na música de Work, que é escafandrista. Escafandristas irão... Pensei que era geni.
Irão o quê? Virão revirar sua casa. Exato. Acho a língua brasileira... Uma que ele usa que eu gosto também é lancinante. Eu Lancinante. gosto da palavra viés, mas eu acho que tá tão... Enviesado. Tá tão enviesado. É igual ranço. Ranço, recalque. É tudo palavra. Tem umas palavras que desgastam, É tudo né? moda. É tudo moda, gente. Tá tudo Mas errado. eu acho a língua portuguesa muito bonita. É muito bonito. É bonito. É muito bonito. Mas Você sabe usar uns termos rebuscados. Tem uns caras que mandam umas mensagens assim, você fala, nossa, bonito isso. Quer dar uma sapecada, parece. Qual que é a história do seu crush lá que... Eu não lembro a mensagem. Não lembro. Mas ele sabia usar a vírgula muito bem. Exato. Eu escrevi um conto sobre ele, se eu resgatar, eu trago. Inclusive, reforçando Usar aí... vírgula não são poucos que sabem mesmo. Assim. Eu mesmo não sei, não. Eu mesmo eu acho que eu enfio vírgula demais. Nas Eu coisas. acho que eu também. Mas é porque eu fico respirando. Mas Você faz uma coisa ofegante? Que coisa. Em relação à vírgula, tem uma regra de ouro, que é não separar sujeito do verbo. Não colocar uma vírgula logo depois do sujeito. Cite exemplo. O Lindolfo foi ao banheiro. Eu não vou escrever o Lindolfo, vírgula, foi ao banheiro, sabe? O Lindolfo. Porque foi o ao banheiro. Lindolfo é um sujeito. Eu não posso. Sujeito Lindolfo. sem vergonha, Mas sujeito tinha aquele exemplo pilantra, que era- sujeito Mas próprio. poderia ser, por Você exemplo, escreveu o Lindolfo, ele foi ao banheiro, ou não? Sim, aí sim. Porque Aí sim. se ele vai fazer a função do sujeito. Então. Mas quem faz é o Lindolfo, não é o ele. Mas não tinha aquela frase que tava tudo escrito assim verdade. direto? Era Maria toma banho porque sua mãe pega a toalha, disse ela. E aí, tipo, a pessoa tinha que pontuar. E era Maria toma banho porque sua. Aí mãe, disse ela, pega a toalha. Aquelas famosas pegadinhas da língua, né? Que você pode fazer. Você Tem dá uma várias pegadinha da interpretações. língua? Acho que não. Sim, exato. Mas é interessante isso. Usando esse episódio como trampolim, então, Boa palavra, trampolim. o exemplo é o próprio livro do Will. O muro, que se usa muito de gírias, né? De expressões locais, tem uma ambientação... Nativas, dialetos, Periféricos. favelados, quebrados. E Que aí? foi lançado, tá, gente? Isso é uma crítica. Sim, não, mas o programa é justamente pra essa ideia. E aí O programa é pra falar do livro dele? Exatamente isso, porque você me avisou, besta. É exatamente o quê? Não, porque tem o trabalho de revisão também nisso, né? Porque tem a coisa do revisor ter a sensibilidade, imagino eu, de manter aquilo que é... E você preserva os falares que estão ali naquele texto. Isso é... E se não preservar, lascou, né? Mas sabe uma coisa que eu acho que todo autor deveria saber? Que quando você tá escrevendo um texto, não é que você, por exemplo, erre, mas você tá viciado naquilo. Porque o texto tá na sua cabeça de um jeito, e quando você bate o olho, você lê aquilo que tá na sua cabeça. Uhum. Você passando por um revisor que nunca viu aquele texto, o cara vai apontar algumas coisas que você não viu. Então não é que o cara tá reescrevendo seu texto. Sim. É que você tá viciado naquele negócio. Uhum. E aí você passa mesmo. Mas é, Assim, é igual. tem essa diferença. É engraçado, é igual você falando isso, quando você escreve, por exemplo, eu sou ator. Quando você vê ele encenado, você vai pra uma outra coisa. Essa pessoa não pode ter esse apego também. Ele passa por uma revisão, e nesse caso de teatro, ele passa por uma encenação. Tem hora que você fala, puta, na cabeça funciona. Passa mas... por interpretação. É, Exato. mas ali não funciona, mano. Uhum. Isso é normal, gente, não se apega. Exato. Isso, irmão. Exato. Aquela peça que o Rafa chegou a ver... Lili, não sei se a Lili tava, você não tava. A da fumaça? Da fumaça? Não é da fumaça. O texto lá do SESI, que eu escrevi com uma puta seriedade. Aí o diretor foi e fez uma comédia com o meu texto. Né? Ele fez uma outra leitura do teu Fez texto. uma leitura totalmente diferente e tal. normal, gente. Tipo, ele meio que ridicularizou, assim. Aí você não gostou. Eu achei legal, na real. Porque, no fim das contas, o que ele falou assim, por que o cara vai escrever uma peça sobre si mesmo, né? Soa ridículo pra quem lê. E aí eu falei, putz, realmente, é uma coisa diferente. Eu achei que ela tivesse sido escrita com aquela intenção mesmo, de comédia. Não me passou pela cabeça, cara. Engraçado, pô, bem É, interessante. então é isso que o Will tá falando, né? Na hora que vai pra cena, já tem um outro olhar e tudo mais. E eu aceitei, eu falei, ok, realmente. Porque tinha a crítica da autorreferenciação dos nossos tempos, de tipo, é só eu, mas era só a crítica até então, não tinha o intuito de ser engraçado. Mas sim, o humor também é crítico, né? Então, eu acho que tem coisas que o autor tem que defender também. Ah, sim. Porque senão, né? Senão vira... A farra. Mas como o Lindolfo disse, ele aceitou. Eu já sou bem transigente. Gosto dessa palavra. Intransigente. Não, eu não sou intransigente. Não, você é intransigente, sim. Meus textos não, hoje não. Ah. Gente, você não é Intransitivo, você é? transitivo direto. Direto? Reto. Inconveniente. Isso aí. Inconstitucionalissimamente. Olha! Aê!
Agora fala o significado disso e aplica numa frase. Eu vou E aplicar. soletra. Isso, não sei no Eu vou aplicar. Soletrando. Vamos, Lili, pra fechar esse programa. A gente tem que aplicar mais a língua. Vamos, nós dois. Até Ele que sempre sempre quer ser nela. assim, né? Vamos. Então é isso aí, comente, pessoal. Quais são os seus problemas? E até semana que vem. É.